Vamos lá, Salmo 127, 120, só o plug, era só o microfone para colocar. Vamos lá, Salmo de número 127, 1 ao 3. Era só para tirar ele e botar de novo, que ia dar o som, não precisava tirar não. Eu pedi isso várias vezes aqui. Todos, quem que diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Vamos louvar o Senhor. Vou direcionar a nossa querida irmã Isabela, que estará nos conduzindo ao louvor ao Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus, irmãos. A primeira música que iremos cantar é Eu e Minha Casa, do André Valadão. Vamos cantar. Senhor, quero consagrar o meu lar a Ti, o nosso futuro, e que essas músicas que nós cantamos aqui hoje possam ser verdade na nossa vida, amém? Vamos
orasse pela sua família, colocasse agora em oração aquela pessoa que você sabe que precisa entregar a vida a Jesus. Amém?
beijo prolongado na Sandra, ela deu, e eu pode ser que vocês não conheçam, mas se você conhecer, vamos adorar o Senhor com esse cântico, amém? Queridos, boa noite, graça e paz mais uma vez. E estes louvores possam ter falado poderosamente aos nossos corações. Como eu disse no início, e não tinha entrado a live ainda, você que começa a nos assistir, Deus poderosamente em Jesus, abençoe a sua vida. Nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, estamos
situados na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal Itália. Se você não tem uma casa espiritual, eu quero convidar você a nos fazer uma visita e que essa igreja possa tornar-se para você uma casa espiritual. Esse lugar nada é do que a casa de pai. Então você é completamente bem-vindo, bem-vinda neste lugar. Os irmãos que encontram presentes, mais uma vez, boa noite. Hoje, último domingo do mês de maio, mês da família, temos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Ontem tivemos ali no sítio Promessa de Deus em Tinguá, foi uma maravilha. Deus abençoe o irmão Natanael, por ter encabeçado, por ter visto tudo isso e tudo ter acontecido para o louvor e glória do nosso Senhor. Com certeza, o irmão Natanael, ele já está pensando no segundo passeio, não é isso, Natanael? Então, com certeza, a igreja também será participativa. Você que ficou de fora, não vai deixar de participar do próximo. Com certeza, você vai ver que é uma bênção podemos estar reunidos como igreja, em comunhão, para juntos louvarmos o nome desse Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu quero lembrar que quarta-feira nós estaremos normalmente no nosso culto seminário Passo de Fé, então às 19h30, e domingo teremos normalmente a nossa escola bíblica dominical. Devido ao passeio, devido todo, não desgaste, mas toda a movimentação, nós não tivemos culto pela manhã, então deu tempo suficiente para os irmãos dormirem até um pouquinho mais tarde. Então quem pôde dormir, dormiu até tarde. Quem não pôde dormir, postei naquele relógio biológico que acorda ele no devido horário, ela no devido horário, acordou normalmente. Mas graças a Deus, podemos então estar agora aqui reunidos como igreja pela manhã, para juntos então estarmos louvando o nome do Senhor. Não sei se o Natanael quer fazer algum agradecimento, alguma palavra, não, ok? Sem problema nenhum. Queridos, nós vamos nos colocar mais uma vez em pé. O nosso irmão Vinícius, ele não pôde estar hoje à noite conosco, ele foi fazer uma prova, provavelmente o horário de final de prova fez com que ele não tivesse tempo hábil para estar conosco. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos cantar no hino do nosso cantor, e eu quero convidar você, junto conosco, louvarmos ao Senhor com o hino de número 60. Vamos saudar em nome de Jesus com o hino de número 60 do nosso cantor cristão. Então nós vamos cantar sem o irmão Vinícius tocando o teclado, o piano teclado, mas mesmo assim nós estaremos bendizendo o nome do Senhor com ele de número 60. Vamos lá, saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 glória.
Ele esteja falando aos nossos corações. Vou convidar para essa oração a diaconisa Marcela, ela vai estar vindo ao microfone orar ao Senhor nesse momento. Santo Deus eterno Pai, Senhor, muito obrigada, Pai, por esse domingo. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos. Te agradecemos, Senhor, até mesmo por esse dia chuvoso, porque tudo que o Senhor faz é bom. Pai, nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor venha visitar nosso lar, a nossa família, a nossa casa. Visita nossos parentes, Senhor. Ser com aqueles, Seu Pai, que precisam se converter, aqueles que precisam ser tocados, ó Deus, pela Tua palavra. Amém. Eu oro, Senhor, para que a salvação os encontre e que eles tenham um coração que crê no Teu nome. Amém. E aqueles que estão enfermos, eu oro para que o Senhor venha curar. Eu peço, ó Pai, tenha misericórdia da nossa família, da nossa família. Aleluia. E que esse culto, ó Pai, suba diante de Ti, Sim, Deus. suave. Essa oração te faço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vocês podem se assentar. Amém? Nós vamos passar a palavra para Isabela. Ela vai fazer um momento inspirativo nesse culto, onde ela estará louvando o nome do Senhor. Há possibilidade de se organizar? Ok? Irmã Isabela. O nome dessa música é Família, da Lili Barros. Se puder botar aí, tia, vê se tem a letra. Se vocês puderem também cantar junto comigo, tá? É uma música que é antiga e conhecida.
Deus abençoe. Queridos, vamos compartilhar um texto. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias num texto onde Davi ele vai falar algo muito interessante. E esse texto me leva a uma perspectiva de compartilhamento com vocês, porque Davi ele instrui a respeito de uma oferta que vai ser erguida para a construção do templo. E nesse momento, Davi ele vai ser um exemplo para mostrar aos príncipes, para mostrar àqueles que estavam ao redor dele a importância de nós contribuirmos para o avanço da obra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo de número 1. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 29, versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço, é inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras preciosas e mármores e tudo em abundância. Ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, 7.000 talentos da prata purificada, me perdi aqui, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer oferta liberalmente ao Senhor? Versículo de número 6. Então os chefes das famílias, os príncipes da tribo de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Queridos, esse texto é um texto extremamente desafiador para nós, como igreja local, como igreja evangelizadora, como igreja que tem por finalidade propagar, difundir o reino do Senhor. Esse texto me leva nessa noite a compartilhar algo rapidamente com vocês. Se nós queremos realizar grandes coisas, nós precisamos aprender o nosso papel como ofertantes, como contribuintes na casa do Senhor. Eu já falei isso aqui, se não me engano, com vocês, e gostaria rapidamente de compartilhar essa fala. Um dia desse, foi na minha casa um pastor, muito amigo meu, muito amigo, nós somos amigos, né? Na época de seminário ainda do Sul. E ele teve a oportunidade de ir numa parte nobre dos Estados Unidos, uma parte nobre de São Paulo, o que nós chamamos aqui no Rio de Zona Sul do Rio de Janeiro, Alto Leblon, Alto Gávea, né? Então essa parte nobre. Então ele teve a oportunidade de estar indo numa parte nobre em São Paulo, conhecidos de muito aqui pela citação que eu poderia utilizar, mas a ética não me permite usar, porque a igreja que ele foi recebe o nome desse bairro nobre de São Paulo. E ele chegando lá, ele foi participar de um seminário, né? De um seminário
e essa igreja promove com a finalidade de ajudar igrejas que são igrejas pequenas. E ele teve a oportunidade de ouvir numa das ministrações a palavra de um pastor que trazia uma visão muito real que nós precisamos aprender. A igreja, se ela quer crescer, se ela quer avançar, ela precisa entender, a membresia, melhor dizendo, precisa entender o papel como aqueles que estarão contribuindo, aqueles que estarão investindo no reino de Deus. Então, quando ele falou isso, eu achei interessante porque nós bem sabemos, irmãos, que nós fazemos a obra do Senhor com amor. Nós bem sabemos que nós fazemos a obra do Senhor por dedicação. Mas nós também precisamos ter a compreensão que o tempo que nós estamos inseridos, o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo muito desafiador. Se nós não conseguimos fazer uma visão que seria social, uma visão congregacional, uma visão eclesiástica, como igreja para esse tempo, nós vamos nos tornar obsoletos. Eu estava conversando um dia desse, e um jovem ele falou uma coisa, onde estava eu, mais um pastor, e comungando, nós dois pastores da mesma ideia, falamos assim para ele: meu filho, não adianta você estar numa igreja ser o melhor pregador, não adianta você estar na igreja e viver algumas coisas que em década passada era muito valiosa dentro da igreja, porque o tempo que nós estamos inseridos hoje é um tempo completamente o quê? Diferente. Jesus, certa ocasião, ele quis ensinar alguma coisa aos discípulos e ele usou algo que ele conhecia muito bem: pecuária, agricultura. E ele fala uma parábola usando o semeador. E ele traz alguns modelos ali de momentos que o semeador sai a semear. E ele sabia que quando muitas vezes o semeador sai a semear, ele mete a mão no alforje, aonde estão as sementes. E sementes vão o quê? Caindo pelo chão. Lembra que ele falou? Então vem as aves e o quê? Gente, presta bem atenção nisso. Você às vezes lê a parábola, mas por você não conhecer o contexto, você não vai conseguir entender. Nos momentos da parábola, ele vem o semeador, pega a semente no alforje, a semente cai e vem o que? As aves e o que? Come. Vocês lembram o que ele falou? Essa semente caiu entre as pedras. Peraí, gente. Quem foi que botou a semente nas pedras? O semeador? O semeador não joga semente na terra. Mas no primeiro momento Jesus falou que quem comeu as sementes? O que as aves fazem? Aquilo que ela come, o sistema digestivo de uma ave, não é o sistema digestivo do ser humano. Se o ser humano comer qualquer coisa que tem semente e jogar para fora, está morto. Mas a ave não, ela come o que tem semente. Quando ela joga para fora, o que acontece? Brota. Quantos já tinham pensado nisso? Quantos já tinham entendido o que Jesus estava dizendo? O semeador ele não vai jogar semente entre as rochas, mas foi a ave que comeu, botou para fora, e o que Jesus diz: essa árvore não vai ter o quê? Raiz. Mas se o semeador jogar em boa terra, ela cresce, ou melhor, ela morre, a semente tem que morrer na terra, ela cresce e dá fruta 100 por 1. Então o que Jesus pega? Jesus pega o momento que ele vivia e traz uma aplicação para algo que qualquer um que estava ouvindo entendia. Mas pastor, o que isso tem a ver com dízimos e oferta? Tudo. Porque se Jesus estivesse no nosso tempo, ele iria contar uma parábola sobre um podcast. Ele iria contar uma parábola sobre um influência digital.
Ele iria contar uma parábola sobre o carro híbrido. Ele iria contar uma parábola sobre o que nós estamos hoje o quê? Vivendo. Então nós precisamos ter a compreensão de investimento na obra do Senhor. Se nós não conseguirmos investir na obra do Senhor, nós vamos acabar ficando o quê? Atrás, gente. E aí o que Davi faz? Davi mostra para nós objetividade. Primeiro, ele diz assim: eu sei que eu não vou construir um templo, mas mesmo sabendo que eu não vou construir, eu não vou deixar de participar. Salomão, meu único filho, a quem o Senhor escolheu. Ele é homem novo, inexperiente. Então o que eu vou fazer? Eu já vou começar a me dedicar, eu já vou começar a investir, eu já vou começar a juntar para que quando ele for fazer a obra, tudo aconteça com sucesso. Não é diferente para a gente como igreja. Eu estou aqui hoje, mas pode ser que daqui a pouco eu não esteja, mas eu preciso deixar o lugar bem inteiro. Bem preparado. E nós sabemos que hoje, irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje de manhã eu tive que ir num lugar chamado Ponto Chique, não em Realengo, lá de Campo não, lá de Nova Iguaçu. Passamos hoje por lá, vindo do passeio. Quem viu o Hospital da Posse, viu. À esquerda você tem Ponto Chique, que é a minha direita que eu estou fazendo, né? E à direita você tem Cerâmica. E eu fui lá, né, porque o carro do Israel foi roubado e tinha 3 rodas, que são as rodas que eu preciso, num preço bem acessível, Aí fui lá comprar essas rodas, para que pudéssemos estar colocando ali no veículo. E aí o que acontece? Quando eu estava dentro do carro, que um amigo estava me levando, eu comentei algo com ele, parece que Deus usa mulas, e ele falou assim: eu discordo plenamente com você. E aí eu perguntei, por quê? Porque eu acredito que não foi nem sorte, eu acredito que foi Deus. O ímpio falou isso para mim. Eu acredito que foi Deus. Eu fiquei quietinho na hora que eu senti logo que Deus estava não estava. Então, irmãos, Deus, ele tudo pode fazer. Isso ninguém pode negar. Mas nós também precisamos ser participativos na obra. Eu estou ali sentado, eu estou pensando: Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, como é que eu posso fazer? Senhor, como é que eu posso fazer? Eu quero ver uma igreja de música, eu quero ver uma igreja crescendo nisso. Isso é investimento. Investimento. O Vinícius não está hoje aqui. Então, por ele não estar conosco, a irmã Isabela, ela faz teologia, então ela não sabe tocar por partitura. Então, o irmão Vinícius não veio, ele está fazendo o que falta. Então, isso mostra que nós precisamos capacitar pessoas, nós precisamos ter pessoas. Porque diz o Anásio: ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Mas para que nós venhamos agregar pessoas, um corpo poderoso, eu preciso ser esse voluntário na contribuição. Eu preciso abençoar a obra do Senhor. E Davi fez isso. Quem está predisposto hoje trazer oferta voluntariamente na casa de Deus? Eu acredito, como pastor batista, que a contribuição na igreja batista não é para prosperar ninguém. Ninguém fica rico. Ninguém. Mas a contribuição dentro de uma comunidade de fé é para o sustento da obra de fé. É da obra. É para a obra, é tudo para a obra. Deus fala que nós precisamos exercer fidelidade, porque Ele é o Senhor da nossa obra. Então, meu irmão, eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor. Se você veio desprovido financeiramente, Deus, Ele sabe disso. Mas se você pode, nessa noite, abençoar a casa do Senhor, abençoe a casa do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar irmãos aí, irmão Israel e a igreja, através do louvor,
cântico, né, do louvor contemporâneo, sair do seu lugar e depositar sua oferta no altar do Senhor. Vamos cantar a música Não Tenho Outro Bem Além de Ti, amém? Então, professor, não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és.
Eufrate, no Egito, e servir ao Senhor. Renovação de um voto, por intermédio de um comprometimento. Nós precisamos ressaltar algumas coisas extremamente valiosas. Quando você lê o Decálogo, os 10 mandamentos, existe um mandamento extremamente importante e poderoso. Pois ele diz assim: não adulterarás. E quando você relembra, até o culto de quinta-feira na casa da irmã Guedes, e a palavra do pastor Márcio, você começa a entender por que a necessidade de fidelidade, de serviço e de integralidade, com o Senhor Deus. Quando nós lemos a história de Davi, o texto diz que Davi ele vai subir ao eirado, vai ver uma mulher, ele vai infringir a lei, porque antes dele adulterar, ele vai pecar contra um dos mandamentos divinos, que é o quê? Não cobiçarás a casa, não cobiçarás a terra, não cobiçarás a mulher de quem? Sou próximo. Então ele cobiça. E aí ele peca adulterando, ainda sendo um homicida. E aí eu lembro do mandamento quando diz não adulterarás. Por quê? Porque quando Davi ele erra, cobiçando, sendo homicida, adulterando, você vê uma coisa muito interessante na palavra de Natã. O mal não se apartará da onde? Da sua casa. Por amar a minha família e me preocupar com ela, a primeira coisa que eu preciso entender é o comprometimento que Deus vai nos desafiar na renovação da aliança. E essa renovação de aliança precisa estar pautada em quê? Fidelidade. Nossos familiares, a nossa família, ela precisa contar com a nossa fidelidade ao Senhor. Deixa eu falar aqui uma segunda coisa muito importante. Nós vivemos um reino físico. O que é um reino físico? Um reino físico é isso que os seus olhos estão o quê? Vendo. Choveu um pouco, algumas pessoas estão mais agasalhadas, tem pessoas com cachecol, tem outros com uma blusa, um casaquinho. Isso os olhos físicos estão o quê? Vendo. Então nós andamos num campo que é um campo físico. Eu posso tocar aqui, eu posso ver o relógio marcando 8 horas e 8 minutos, eu posso compartilhar desse sermão por meio da mídia social. Isso é o físico. Mas também nós andamos por um campo que é espiritual. E no campo espiritual faz com que eu entenda que, como chefe do meu clã, cabeça constituído pelo Senhor, eu preciso levar a minha família a viver o quê? Fidelidade. Certa ocasião, eu vou falar melhor isso para que você entenda. Certa ocasião, um pastor, ele virou-se e falou o seguinte: você, um dia, quando for ordenado, estiver numa igreja, você precisa levar uma coisa com muita seriedade. O que? É a vida de uma ovelha. Porque quando Deus te entrega uma ovelha, Ele está dizendo que Ele está te dando aquela ovelha dele para que você o quê? Cuide. Não importa, irmão, se você não quer ser ovelha, a minha obrigação é o quê? Cuidar. E durante o dia lá resolve com Deus, está tudo certo. Mas enquanto nós estamos em campo físico, eu preciso cuidar. E aí ele falou o seguinte: você já percebeu nas epístolas paulinas o que Paulo diz? Ele sempre fala assim: eu não cessava de orar e interceder o quê? Por você.
Pastor Edilmar Afonso, ele conta que quando ele assumiu a igreja, a primeira igreja batista no Jardim Metrópole, São João de Meriti, ele falou o seguinte: eu tinha aproximadamente quase 100 irmãos na igreja. E Deus botou na minha mente que naquele ano, eu tinha a obrigatoriedade de orar todo dia pelos 100 membros, pelas 100 ovelhas, que Deus o que? Me entregou. E aí eu saio desse citação e volto ao que o pastor estava dizendo. Quando Deus te entrega uma ovelha, Ele está dizendo que você tem responsabilidade. Enquanto você estiver intercedendo, enquanto você estiver orando, aquela ovelha está sob a sua cobertura, o quê? Espiritual. Isso não vai ser diferente com a nossa, o quê? Família. Isso não vai ser diferente. Josué chega e diz, para servir tem que andar em integridade. Ele é Deus zeloso. Vocês estão predispostos a renovar essa aliança? Sim. Então, Deus está chamando a uma família a andar em fidelidade. Esse é o compromisso que nós temos. O que eu quero dizer, se você é o único cristão na sua casa, você precisa se colocar como essa coluna. Você precisa se colocar como essa autoridade, em ser um intercessor, em cobrir a sua família de quê? Oração. Oração. Você já viu que certa ocasião Deus vira para Josué, para Ezequiel, e diz assim: eu procurei, mas não encontrei ninguém para que entrasse o quê? Na brecha. O texto está dizendo, por amor à minha família, eu me importo com ela. Eu quero ver a minha família salva. Eu quero ver a minha família edificada. Eu quero ver a minha família bem construída. Então eu preciso me ver livre das tentações. Eu preciso entender o meu papel como autoridade espiritual. Mas eu também preciso andar em fidelidade. Enquanto Jesus estava com os 12, a Bíblia diz que ele orava por quem? Pelos 12. Enquanto você tem a sua família e eles ainda estão tabernaculando com você e ainda não tiveram um encontro com Jesus, ele está dizendo, é a obrigação que você esteja o quê? Intercedendo, orando. Você tem orado pelo seu familiar? Você tem exercido a renovação de uma aliança que te leva a esse ato de fidelidade? Então é importante, irmãos. Pastor, eu tenho um filho, está longe do caminho do Senhor. Você é autoridade espiritual, interceda, ore. Pastor, eu tenho uma esposa, ela está longe do caminho do Senhor. Deus te constitui como cabeça no lar. Ore. Pastor, eu tenho um marido e o meu marido ainda não é cristão. Ore. Vocês já viram a palavra paulina? Paulo direciona uma palavra à igreja de Corinto muito interessante. Vamos lá ver o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo de número 7. O que Paulo vai falar? Porque eu falei de mãe, né? Falei de pai. Olha o que ele vai dizer. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Versículo de número 10. Ele fala sobre a estabilidade da família. Você ama a sua família? Você se preocupa com ela? O que Josué fez quando ele chega e diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor? O texto, na originalidade, diz que Josué está dizendo, meu clã, tudo que está debaixo do meu teto, sob a minha autoridade, ele vai servir ao Senhor. Josué está falando de estabilidade familiar. Josué está dizendo o seguinte, se vocês querem se preocupar com a família, renova o voto, mas andem em fidelidade. Olha o que ele diz no versículo 10. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas
do Senhor, que a mulher não se separe de quem? Do marido. Igreja de Corinto, igreja portuária, igreja gentílica. Então, muitas pessoas, ou muitas mulheres, decidiram seguir a fé em Jesus e tinham maridos não crentes. Se, porém, ela vier a se separar, que não o quê? Que se case, que se reconcilie com seu marido. Por que a Bíblia fala sobre isso? Gente, rapidamente, o tempo é curto, mas eu preciso dessa palavra. Casamento, a gente tem o hábito de dizer que casamento é uma instituição o quê? Divina. A sociedade que diz que é falida. Mas nós entendemos que casamento é uma instituição o quê? Divina. Deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos serão o quê? Uma só carne. Mas existe uma coisa muito interessante no casamento. Isso na questão até católica, isso na questão hebreia, israelita, é que o casamento ele é estabelecido por voto. É ou não é isso? Casamento é um voto. Você já viu o que Deus fala em Eclesiastes? Que ele não se agrada de voto de quê? De tolo. Aquilo que você votar, você tem que o quê? Cumprir. Por isso que Deus abomina o divórcio. Porque aquilo que eu votei, se eu não estou cumprindo, eu estou sendo o quê? Tolo. Mas vamos lá. Aí Paulo está dizendo, a mulher descrente, ela não vai se separar. Mas se separar, que ela não seja tola. Então o quê? Não se case de novo. Ao mais digo eu, ainda é Jesus não, é ele, não o Senhor Jesus. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Eu aceitei Jesus, vou repudiar minha mulher, vou mandar embora. Não faz isso. Eu aceitei Jesus, agora eu vou mandar o meu marido embora. Não faz isso. Não faz isso. Porque o marido incrédulo é o quê? Santificado no convívio de quem? O teu testemunho vai salvar o seu marido. O seu testemunho vai salvar o seu marido. E o marido que tem mulher incrédula, o testemunho dele vai salvar quem? A esposa. Aí, como é que nós vamos entender isso? Como uma mulher salva o marido incrédulo? Quando ela não é rixosa. Já viu? A mulher rixosa é como goteira, gente. Quem já teve goteira em casa? É aquele... O que o provérbio está dizendo é que a mulher rixosa não é porque ela é iracunda, é porque muitas vezes ela fala no momento que não é porque falar. Um momento que não era para falar. E pastor, e o marido? Simples. O que é que Paulo diz? Pode o marido o quê? Amar as nossas mulheres. Então o marido crente, que tem uma esposa incrédula, ele tem que o quê? Amar. Uma mulher crente que tem um marido incrédulo, ela não pode ser o quê? Rixosa. E aí o Paulo ainda continua, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Aí olha o que ele diz: de outra sorte, se não fosse assim, os vossos filhos seriam o quê? Impuros. Porém agora são o quê? Santos. Por amar a minha família, o quê? Impuro. Nós estamos vivendo num tempo em sociedade, irmãos, que o adversário de nossas almas, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que famílias quebrem votos. Voto no casamento, voto na fidelidade divina, porque ele entende uma coisa. Ele entende que a família, além de estar cercada num campo físico, ela também está cercada num campo que espiritual. Se o diabo destrói a espiritualidade de uma família,
Ele cumpre o seu desígnio. Mas nós, como igreja, nós nos importamos, nós amamos. Então, você, mulher, não vai ser rixosa. Você, marido, vai amar os vossos filhos. Vocês vai amar vossas mulheres. Vocês, filhos, serão obedientes aos vossos pais. Você vê uma coisa interessante. O que o diabo tem trabalhado? Tem trabalhado na vida da mulher, na vida do marido, na vida da esposa, na vida do marido, na vida de quem? Dos filhos. Você já viu a moda hoje? É matar paz. É matar paz. Gente, o que está acontecendo? Não, pastor, isso é um sistema. Sim, eu acredito. Mas existem forças malignas nisso. Você acha que é normal o meu filho me matar, ir para a academia malhar, ainda pedir um lanche para comer, gente? Se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa que tirou a vida de alguém, sabe o que ele diz para você? A primeira vez que eu alvejei uma vida, naquela noite eu nem consegui dormir. Porque derramar sangue tem um peso espiritual tão grande que você o quê? Não imagina. Quando Caim matou Abel, vocês lembram o que Deus disse? Por causa de ti a terra agora é o quê? Maldita. Porque a terra absorveu o sangue do teu irmão. O sangue é o quê? Vida, não é isso? Mas existe uma coisa bem interessante. Nós viemos do quê? Do pó da terra. Como que o sangue vai ser espargido? Da onde gerou em nós o quê? Vida, maldição. E aí o que você vê? O diabo não tem poder para tirar a vida de ninguém. Porém, ele leva o homem a estar matando um o quê? Ao outro. Ele sabe que quanto mais derramar sangue, mais maldição vem sobre o quê? A terra. Não é normal? Então nós como igreja, nós precisamos nos erguer, nós precisamos nos levantar e dizer, estamos renovando o nosso voto em amor à família, sabemos que Deus é zeloso, mas Josué leva cada um de nós, componente da família, Josué leva cada um de nós, família, a estarmos andando em fidelidade, em integridade e renovando os nossos votos diante do Senhor. No versículo 15, ele diz, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem se faz. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa o quê? Serviremos. Josué chega e diz assim, eu sei que eu vou partir, eu conheço a história divina, eu lembro que da além do Eufrates havia os deuses, a qual muitas vezes quando vocês chegaram no Egito, ficaram ali num tempo no Egito, 430 anos no Egito, vocês absorveram a cultura politeísta. E o que Deus fez? O que Yahvé fez? Ele se apresentou a vocês. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vocês querem voltar ao Deus além do Eufrates? Ou vocês entenderam a perspectiva de adorar um Deus que espera de vocês fidelidade, que espera de vocês comprometimento, que espera de vocês vida com devoção no altar? Um Deus que ele pode pegar aquilo que é maldição e fazer com que se transforme em bênção. Eu quero que você entenda, a tua família não está perdida, meu irmão. Sua família não está perdida. Agora você precisa ter uma postura, uma posição, um direcionamento. E é isso que Josué faz. Se vos parece bem servir os deuses lá atrás, ou os deuses do amorreus em cuja terra vocês estão habitando, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu e minha casa serviremos a Yahvé. Eu e minha casa serviremos o Deus Criador do céu e da terra. Existe uma coisa hoje muito interessante. Quando nós falamos assim, por amor à minha família, eu me importo com ela. Quando eu leio o texto de Deuteronômio,
eu uso esse texto para explicar para vocês esse segundo momento. O texto do Deuteronômio vai dizer que nós não vamos pôr na nossa casa nada que seja objeto de maldição. Nada. Existe uma coisa que nós precisamos entender do cristianismo que está bem latente para o povo de Israel. Vamos lá? Deus pega um homem chamado Abrão, tira do meio de uma parentela idolátrica e diz assim: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele obedece. De ti farei uma grande nação. Ele tem uma mulher estéril. Passa 25 anos, nasce um filho. Do filho vem o neto. Do neto um bisneto. O bisneto Jacó, ele vai ter filhos. Um dos filhos é vendido. Aí Deus cumpre uma profecia que havia dado a Abraão, quando ele bota lá a cabeça na pedra e diz: ó, vocês serão escravos no Egito durante 400 anos. E aí Deus chama um povo. E esse povo vê a manifestação que Deus faz para mostrar que os deuses daquela cultura que influenciaram eles, que levaram eles a um abandono, não prestavam. Deuses falíveis. É mais ou menos assim. Eu vi uma imagem e eu quero que você entenda que eu não estou desrespeitando a sua crença, mas bem diferente da crença do Deus do cristianismo. Nós conseguimos carregar Deus para salvá-lo? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não, gente. Mas se nós tivermos um Deus na nossa casa e de repente começar a encher de água, Ele vai nos salvar ou seremos nós que vamos salvar? Tem olhos e o quê? Não vem. Tem mãos, mas não o quê? Então Ele não pode socorrer. Então Deus mostra que os deuses confeccionados pela cultura humana, eles não ajudam, mas eles são o quê? Ajudar. E Deus fere o mar, Deus fere isso, Deus faz tudo. E aí Deus cria um povo chamado Israel. Esse povo esquece de Deus. E aí Deus usa o profeta José e diz assim: vou pôr esse povo em ciúme. E vou escolher um povo que não era povo. E aí casualmente vem o Filho de Jesus, morre, o Espírito Santo é derramado sobre os estrangeiros. E surge a igreja do Senhor Jesus. E aí o que nós precisamos entender? Se Israel teria que ter a compreensão que é propriedade particular de Deus, o que a igreja também precisa entender? Que ela é propriedade particular o quê? De Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então presta bem atenção. Se você tem amor pela sua família e se importa com ela, a sua casa não pode dividir a glória de Deus. A tua casa tem que ser uma casa que é propriedade de quem? Senhor. Nós estamos vendo que o declínio de algumas famílias estão acontecendo justamente por isso. O próprio Jesus diz: vocês não podem ter dois senhores. Porque se vocês tiverem dois senhores, vocês vai ter devoção mais a um e vai esquecer o quê? Do outro. Josué chega e diz assim: eu estou chamando vocês a um voto. Mas para que esse voto seja perpétuo, presente, fidelidade, autoridade, santificação, oração, mas vocês precisam entender: se a casa é de Deus, tem que ser casa de Deus. Não põe na tua casa nada que seja objeto de quê? De nós. Nós estamos vendo famílias cristãs que elas estão piores do que famílias que não são o quê? Você precisa entender que seu filho, ele deve a você obediência. Você precisa entender que você como esposa não é rixosa. Você precisa entender que você como marido, você precisa amar. Vocês precisam entender como pais que nós vamos provocar a ira dos nossos filhos.
Josué chega e diz assim: porém eu e minha casa o quê? Serviremos ao Senhor. Eu acredito que Deus está à procura ainda de famílias que sirvam a Ele. Sirvam a Ele. Isso é muito importante. Quando eu vejo a família do filho pródigo, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção. O filho pródigo vira para o pai e diz assim: me dá minha herança por direito. O que o pai faz? Ele dá. O filho vive uma vida dissoluta. Gasta todo o seu dinheiro, mas ele cai em si e diz assim: quantos trabalhadores do meu pai, eles têm que comer, né? Certa ocasião, o pastor Jorge, ele falou uma coisa aqui no sermão, que eu não sei quantos de vocês lembram, mas são coisas que vocês precisam guardar. Aquele filho pródigo diz que o pai dele era diferente, por quê? Porque um escravo, ele só recebia o dinheiro de escravo. Trabalhou, vai receber o que tem, o que é o pagamento. O pai do pródigo era diferente. Além de ele pagar, ele dava alimento. Aí ele diz: meu pai era diferente. Porque os trabalhadores do meu pai não têm falta de quê? De pão. Era um bom pai. O pai não era ruim. Mas a opção, quem opta por sair é quem? O filho. Mas quando ele diz assim: vou ter com meu pai e vou pedir para que ele me faça um dos seus o quê? Seus servos. Aquele garoto, aquele homem, aquele jovem, ele tinha na mente uma coisa muito real. Presta atenção, filho, que Deus quer falar para você. Que o pai dele era bom. Mas ele só teve a compreensão de que o pai era bom quando ele deu com burros aonde? Porque ele agora virou escravo, ele foi trabalhar com o Senhor. E o Senhor falou aqui: aqui eu não dou comida, aqui eu não dou casa. Trabalhou, se vira, recebeu o teu dinheiro, agora se sustenta. E ele diz assim: meu pai não era assim. Muitas vezes os filhos, eles estão andando em rebeldias com seus pais, mas lembra aqui que nós falamos, Deus tem sido misericordioso, porque Deus tem coberto eles de oração, porque você, mãe, tem o quê? Orado. Você, pai, tem o quê? Orado. Mas muitas vezes Deus vai permitir que Ele prove da sua falta de sabedoria para entender, e eu quero que você, filho, entenda, que não existe pessoas melhores do que seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe. Você já viu que essa geraçãozinha está achando o quê? Ah, meu pai é chato, minha mãe é chata. Eu estava vendo a reportagem, o garoto do primeiro homicídio matou o pai e a mãe porque a mãe não deixou ele ficar usando o quê? Meu pai não presta, minha mãe não presta. Vocês estão entendendo o que o diabo está fazendo? Nós precisamos resgatar o princípio da família. Você não pode ser um pai omisso, você não pode ser uma mãe omissa, você não pode ser uma filha nem um filho rebelde. Porque a tua casa é propriedade de quem? Do Senhor. Se a tua casa é propriedade do Senhor, eu quero que você entenda que você também é propriedade do Senhor. Você só faz aquilo que o Senhor quer que você faça. Certa ocasião, uma pessoa vira-se e diz assim: por que às vezes é difícil para um homem? Por que às vezes é difícil para uma mulher? Por que às vezes é difícil para um jovem compreender a vontade de Deus? Você vai entender. Essa semana eu estava vendo um podcast de um pregador que eu até gostava, assim, eu sentia que ele era homem de Deus, mas ele vendeu a bênção de primogenitura por um prato de lentilha. E ele usou o seguinte no seu podcast: eu conheço um pastor no Rio Grande do Sul que ele faz encontro com homens e ele está sendo massacrado porque o encontro de homens com ele é regido por cerveja e muito bacon e fuma um charuto. E aí você está vendo um podcast de teologia progressista. Fica atento, irmão. No nome de Jesus, você tem que acompanhar o tempo.
O cristianismo de 1970 não é o cristianismo de hoje. O cristianismo de década de 80 não é o cristianismo de hoje. Tem muito vento, tem muita coisa. E os entrevistadores estão dizendo, o problema é religiosidade. E aí ele diz assim, eu quero dizer que muita gente gosta de Charles Woodson Spurgeon. Mas Charles Woodson Spurgeon, ele um pastor batista, e ele fumava o seu charuto. Todo mundo gosta de João Calvino, né? O pai do presbiterianismo, mas Calvino tomava vinho. Todo mundo gosta de falar de Martinho Lutero, mas vocês sabem o que Martinho Lutero disse? Martinho Lutero disse, eu não fiz nada. Tudo foi a palavra. Enquanto eu estava vendo o que a palavra fazia, eu estava na taberna bebendo. Foi a palavra. Então como que você vai massacrar um pastor que está fazendo um trabalho excelente com os pastores do sul? E o pessoal no comentário, é verdade, a religiosidade é isso. Então quem já gosta de sem vergonhice, vai o quê? Gente. E aí eu falei assim, um pouco interessante, né? Ele usou o pastor Batista, Charles Woodson Spurgeon, ele falou do pai do luteranismo, Martinho Lutero, ele falou do pai do presbiterianismo, né? Que foi João Calvino, mas existe um homem chamado George Miller. A história de George Miller é linda. Por quê? Porque George Miller estava sendo preparado para ser um pastor anglicano na Inglaterra. Pastores anglicanos na Inglaterra, um reverendo anglicano na Inglaterra, é como um engenheiro, é como um médico, ele vai ter um bom salário, porque a religião oficial da Inglaterra é o quê? O anglicanismo. A religião da Inglaterra é anglicana. Esquece de Luís XV, não vamos nem entrar nisso, né? Para você entender como isso se deu. E George Miller diz que ele estava sendo preparado para ser um pastor bem-sucedido anglicano. Quando ele conhece uma menina de linha protestante. Uma menina de linha protestante. E ele é convidado para ir na casa dessa moça. Quando ele passa, ele vê na biblioteca, o pai da menina que era um pastor, alguns homens. Quando ele volta e ele olha a porta meio aberta, aqueles homens que ele viu em primeira instância sentados conversando, agora eles estão de joelho orando. E ele diz que aquilo trouxe a ele um constrangimento. Porque ele, olha só, ele não sabia que homens se ajoelham diante de Deus. E aí o que ele faz? Ele vai para o quarto onde ele mora, e o Espírito Santo já está trabalhando na vida de George Miller, e ele se sente impelido a fazer o quê? Ajoelhar-se. Ele diz no livro que é algo extremamente constrangedor. Gente, é constrangedor você se ajoelhar diante de Deus? Não. Com muito custo, ele ajoelha-se. E ele diz que vem sobre ele um sentimento de miserável. E ele lembra que ele era frequentador das tabernas, aonde se bebia as birras, as cervejas, e ele se sente imundo diante do Senhor. E ali ele prova de uma coisa chamada conversão. E diz que George Miller é o homem que teve mais de 5.000 orações o quê? Você sabe por que muitas vezes nós não conseguimos convencer pessoas? Porque só o Espírito Santo pode convencer do erro a partir do momento que você prova de quê? Conversão. Então, o que aquele pastor disse, eu posso resumir uma coisa, que
Eu não bebo, não é por causa do contexto cultural. Eu não bebo porque eu vou me sentir constrangido. A conversão é que muda o homem. Não é a conjectura como ele usou. Condenam a bebida, mas acaba o culto, vão para o McDonald's comer um ovo. Pegam 2 litros de Coca-Cola para beber. Pô, gente, conjectura besta. Que conjectura besta. Para defender uma teologia progressista que tem um ponto. Eu tenho 3 filhos na minha casa. Pode ser que eu vou no mercado e fale assim para Marcelo, vou levar 2 litros de vinho perto, porque a Bíblia não condena eu tomar o quê? Um cálice de vinho. Só que pode ser que um dos meus filhos se torne alcoólatra, porque ele não vai ter o mesmo controle que eu o quê? Tenho. Então, se beber escandaliza, é melhor que o quê? Não beber. Isso que nós precisamos levar para a nossa família. Isso que nós precisamos dizer, eu e minha casa, o quê? Servimos. É essas coisas que vai fazer com que você entenda o que é o cristianismo. Se você já quer abraçar o pecado, sabe o que você vai fazer? Você vai dizer, está vendo aí? Não é condenado, então eu vou fazer. É porque a sua inclinação já é para quê? O pecado. Quando Jorge Miller, ele se ajoelha, o Espírito Santo mostra a ele que ele na birra, na taberna, bebendo, era algo que desagradava a quem? Deus. E dali para lá ele não fez mais isso, mas ele se tornou um homem de oração. Nós precisamos, irmãos, entender que nós amamos a nossa família, e por amar a nossa família, nós nos preocupamos com ela, intercedendo, nós nos preocupamos com ela, orando em todo momento. Conclusão. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos o quê? Outros deuses. A conclusão é real, porque a partir do versículo 19, após o que o povo falou, Josué está dizendo, então vocês estão comprometidos como família a honrar ao Senhor. Que nós venhamos sair daqui dessa noite entendendo como famílias que nós temos a obrigatoriedade de sermos exemplo. Nós temos a obrigatoriedade de fazermos o que o livro sagrado ensina, para que em vez da nossa família ser caos, a nossa família seja o quê? Deus. Os nossos filhos que estão fora sejam novamente reconciliados. Nosso marido, nossa esposa, nossa casa seja completamente um lar abençoado. Que Deus nessa noite, poderosamente em Jesus, esteja abençoando as nossas vidas. Amém? Queridos, vamos colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Passamos 15 minutos de culto. Nós vamos agradecer a Deus. E eu queria terminar cantando com vocês a nossa carceral, um lar de bênção, chamar o pessoal do louvor. Mas antes, nós vamos orar ao Senhor. Queria que você pensasse nesse momento na sua família. Coloque a sua família diante do coração. Tem alguém fora da presença do Senhor? Tem alguém longe? Eles vão voltar. É como Deus, a pessoa de Cristo, deixa aquela mulher. Quando tu chegares em casa, a tua filha vai estar curada. Em nome de Jesus. Que todo demônio, que todo espírito que muitas vezes vem sobre a tua mente, faz isso, seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acredito que a igreja precisa saber lidar mais com esse lado espiritual. A igreja precisa aprender a lidar com isso. Pessoas estão oprimidas. Elas precisam ser libertas em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos louvar o teu nome, nós queremos te bendizer.
Queremos te glorificar, te agradecer por maio, ser mês da família. Maio foi um mês importante para nós como Igreja Batista, Memorial Rocha Miranda. Foi um dia de festividade, alusivo ao Dia das Mães. Um dia de festividade, alusivo ao aniversário de 51 anos da igreja. Passeio da família. E agora nós estamos terminando com essa palavra, aonde entendemos o dito de Josué, o desafio da renovação da aliança, para que a nossa família esteja sob estabilidade espiritual, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, salva aqueles que carecem da salvação. Queremos pedir em nome de Jesus que todo espírito que muitas vezes é de rebeldia, que vem sobre a vida de homens, mulheres, jovens, crianças, seja repreendido em nome de Jesus. Que a tua palavra não volte vazia, mas encontre corações. Assim como o Espírito Santo trouxe constrangimento a George Miller, aquele jovem que descobriu que homens se ajoelhavam diante do Senhor. Que a tua palavra venha trazer constrangimento a cada um de nós. Eu como pai, eu como marido, a irmã como esposa, como mãe, os filhos como filhos, para que a nossa família seja uma bênção. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a vida das famílias aqui reunidas, desde agora e para todos sempre. A igreja diz: vamos louvar o Senhor, minha casa será